Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo alguns conteúdos para serem aí abordados com vocês nesta disciplina, nesta área do conhecimento, nesta construção do nosso saber que é a filosofia. Mas eu preciso mais uma vez aqui te chamar a atenção para o teu compromisso, a tua participação e, claro, a tua concentração, que é importante nesta modalidade que nós estamos aqui, neste momento que nós estamos, nesta forma de passar o conteúdo, que é através das redes sociais, através da internet, através da televisão, de todos esses órgãos aí, todos esses elementos, todas as estruturas que estão hoje, graças a Deus, tecnologicamente disponíveis para nós. Então, eu quero te convidar a alinhar aí a coluna na cadeira, pegar todo o teu material, para que você tenha um aproveitamento máximo daquilo que nós vamos, claro, construir aqui dentro da nossa aula, perfeito? Então, eu te convido aí a fazer o máximo possível para estar focado, certo? Para estar o tempo inteiro aí direcionado àquilo que nós vamos tratar. E hoje o nosso conteúdo é muito importante para você que vai fazer vestibular, para você que vai aí continuar seus estudos no ensino médio. Nós vamos falar sobre liberdade, livre-arbítrio, e aí alguns autores aqui dentro da história da filosofia que trataram sobre esses assuntos, ok? Então nós temos um dos grandes dilemas da humanidade, que é justamente falar sobre a liberdade. Nós temos também um outro conceito importantíssimo dentro da filosofia, que é a questão do livre-arbítrio, ok? Então, por uma questão histórica, eu vou ali pegar alguns elementos que estão dentro da produção filosófica durante os períodos em que nós estivemos, tá, da humanidade, construindo a filosofia, e aí também alguns autores que trabalharam esses conceitos de forma latente dentro das suas obras, ok? Bom, como nós temos aqui um autor como Santo Agostinho, é importante que tematizemos aí liberdade e livre-arbítrio, principalmente a questão do livre-arbítrio. Olha só, Santo Agostinho, como filósofo medieval, Santo Agostinho como um dos autores fantásticos da patrística, olha aqui, um dos autores fantásticos da patrística. Santo Agostinho, ele, né, ficou conhecido dentro dos seus trabalhos ali, junto com os luminários da Capadócia, dentro do que nós conhecemos como a escola apatrística. A patrística é uma escola da filosofia medieval. Então, mais uma informação importante que você não pode deixar perder. Filosofia medieval. Então, nós estamos falando, portanto, se esta filosofia é medieval, nós estamos nos referindo a uma instituição muito importante, a um elemento muito claro, conceitualmente fundamental dentro do percurso histórico humano, que é o cristianismo, certo? Então, nós temos aqui todo um contexto a ser observado dentro do estudo da patrística, dentro do estudo de Santo Agostinho e dentro do estudo referente ao cristianismo. Então, nós sabemos que o livre-arbítrio é um conceito fundamental dentro do cristianismo. Então, o cristianismo vai abordar o livre-arbítrio de forma muito latente em seus escritos, em seus dogmas, por exemplo. Então, nós temos aqui o livre-arbítrio como uma preocupação dentro, tá, desta instituição que é o cristianismo, por assim dizer. Ok? Então, este livre-arbítrio seria tratado de que forma, então? Este livre-arbítrio é aproximado da liberdade, ok? Este livre-arbítrio é tratado dentro do conceito de liberdade, é trazido dentro da estrutura da liberdade, mas é trazido como um elemento associado às nossas escolhas, certo? As famosas escolhas que fazemos daquilo que queremos e temos como intenções em práticas normais, coloquiais e até mesmo cotidianas, tá? Mas existe um detalhe importante. Dentro da concepção agostiniana, dentro da concepção da patrística de Santo Agostinho, essas escolhas elas precisam obedecer o quê? Elas precisam obedecer o projeto divino. Então, as nossas escolhas, elas estão associadas ao projeto divino, ao projeto de Deus para nossas vidas, tá? O projeto divino, ele constitui
juntamente, claro, com a nossa contribuição, aquilo que nós intencionamos, aquilo que nós vamos delinear ou descrever como as nossas escolhas. Aí você vai dizer assim, professor, não entendi. Quer dizer que Deus tem um projeto para a gente, esse projeto nós devemos, na verdade, escolher dentro desse projeto? É verdade, é desse processo. Mas ele vai dizer assim, mas isso não é livre-arbítrio, isso não é escolha. Na concepção agostiniana, vai entrar como uma escolha legítima. E aí você precisa também observar uma outra coisa, que é muito importante dentro desse raciocínio. Entenda da seguinte maneira: Deus não poderia nos dar o direito de escolher determinadas coisas, por exemplo, escolher o mal. Isso não faz sentido nenhum. Não é um projeto de Deus que você escolha o mal. E aqui, mais uma vez, a patrística vai buscar no neoplatonismo uma inspiração muito forte para explicar o que é o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio existe, essas escolhas elas são legítimas, mas elas precisam estar dentro do projeto divino. Porque se Deus tivesse nos dado a possibilidade de escolher qualquer coisa, nós poderíamos até escolher o mal, que assim estaria legitimado por Deus. E não é assim que funciona. Então preste atenção disso. As nossas escolhas, elas precisam obedecer um projeto, que é aquilo que Deus delineou para nós, aquilo que Deus criou, e como delineação de Deus, nós precisamos observar. Então nós não temos o direito de escolher o mal. Ok? Isso não faz parte do projeto que Deus tem para a gente. Não é uma escolha legítima, mas quando você faz isso, você se afasta de Deus, e aí o pecado é introduzido, e isto dentro de uma influência neoplatônica, porque a patrística, muitos falam por aí, que é inspirada em Platão, não deixa de ser, mas ela é muito mais de Plotino e do neoplatonismo que se aproxima de Santo Agostinho. Santo Agostinho pega como teoria para ajudar a explicar a relação entre fé e razão e introduzir o logos da filosofia dentro da igreja, dentro da própria teologia, tomando mão deste logos para poder tentar explicar, tornar legítimo, tornar compreensível vários dogmas da própria igreja que ela desenvolveu. Tome posse disso, volte várias vezes e veja como foi apresentado o livre-arbítrio dentro da patrística de Santo Agostinho, para não criar confusão, certo? Nós temos um outro autor, por exemplo, Kant. A compreensão de Kant sobre liberdade e as nossas escolhas, por exemplo. O nosso filósofo Kant, dentro da sua deontologia, deixa muito claro, vamos pegar a deontologia, você que vai fazer o terceiro ano, você que vai fazer a prova do vestibular, tenha muito cuidado. A deontologia, ela é um prato cheio, ela é um conceito, ela é uma estrutura muito perguntada. Então, cuidado com a deontologia. A deontologia, enquanto ética do dever, tá? Que ela se autoexplica, porque o dever é aquilo que é necessário, olha só, aquilo que nós temos como necessidade, aquilo que é um imperativo, daí você ouviu falar muito em imperativo categórico, ou seja, aquilo que é a nossa obrigação, olha só, dando uma ajuda aqui legal a todas essas estruturas aqui, que podem e estão associadas ao dever e à própria lei moral. Essa ética do dever, ela está associada à lei moral, certo? E esta lei moral aqui, ó, ela de forma autônoma, olha que prato cheio hoje você tem, que presente você ganhou da plataforma Gonçalves Dias para o seu vestibular. Nós estamos falando de forma autônoma, certo? E esta autonomia é aqui que entra um gancho bem importante. Se eu estou falando de autonomia, eu estou falando então de liberdade, certo? Então aqui nós encontramos a liberdade dentro da deontologia, porque autônomo é fazer por si mesmo. Olha aqui, o conceito de autonomia já está se autoexplicando. Agir por si mesmo, ok? Então, se eu tenho a possibilidade de agir por mim mesmo, aqui eu alcanço a liberdade. Só que aqui tem um segredo. Perceba você, meu amigo, minha amiga, meu aluno, que esta liberdade, enquanto autonomia, ela está sujeita à lei moral. Perfeito.
Cuidado com isto. Na concepção de liberdade em Kant, a liberdade ela vai ao encontro da lei moral, certo? Eu preciso obedecer à lei moral que é descoberta por mim mesmo dentro de mim, certo? Por mim mesmo, dentro de mim, daí a autonomia. E esta liberdade, portanto, se ela está aqui, ela está associada à lei moral. O que significa uma coisa muito importante que nós temos dificuldade de entender. Você só é livre quando você obedece à lei moral que está presente e suscita em você mesmo. E aí isso é muito importante dentro da ética do dever kantiana. A sua liberdade, ela está dentro dos limites da moralidade. Não é fazer qualquer coisa, isso é libertinagem. A moralidade estabelece aquilo que a liberdade tem como padrão de atuação, correto? Então, a liberdade em Kant está associada o tempo inteiro ao exercício da moralidade. E esta lei moral, ela nasce dentro de mim, certo? Obedecendo aquilo que é necessário, o meu dever, embutido pela racionalidade, pela maioridade, correto? Perfeito? Nós temos aulas sobre a ética do dever. Dá um Gonçalves Dias ali, dá um Gonçalves Dias que tu vai encontrar. E aqui é só para a gente falar sobre liberdade, não sobre a deontologia, tá? Nós temos outras aulas, já temos aulas aí só sobre a ética do dever. Então, busque que você vai encontrar. É só dar um Gonçalves Dias. Dá um Gonçalves Dias lá que você vai encontrar. Porque aqui nós queremos falar da liberdade e não da ética kantiana, correto? E aí, seguindo dentro do conceito de liberdade e livre-arbítrio, nós temos ele, um dos grandes autores que vai falar sobre estes temas. Tá? Sem dúvida nenhuma, um dos grandes autores que traz uma contribuição no entendimento da liberdade e do livre-arbítrio, nas conjecturas, nas construções conceituais, nas reflexões e até mesmo elucidando determinados elementos, é o nosso amigo Sartre. Sartre, como autor do existencialismo, olha só, Sartre é um autor que está dentro, tá, da formação de uma das grandes escolas que foram, né, claro, utilizadas dentro da filosofia para desenvolver teorias. Sartre traz para a gente a existência como elemento fundamental. Então, a existência precede a essência. Grande construção sartriana. Então, nós temos a existência, ok? Precede a essência. Esta expressão é fundamental para que entendamos o conceito de liberdade, certo? Perceba que ele coloca a existência humana em foco, em xeque e em necessariamente elemento fundante do nosso próprio conceituário humano, condicionário humano e, claro, exercitário humano, certo? Quando Sartre traz para a gente a existência, ele vai trazer para a gente também um grande presente. Se a nossa existência é o elemento fundamental, esta existência ela traz um presente importante. O grande presente da existência, qual seria este grande presente? O grande presente que a existência nos dá, tá, é justamente a liberdade. Ok? Se a existência é um elemento fundamental para o ser humano, então a liberdade aparece de forma latente e absoluta. Então eu tenho aqui a existência como foco do meu pensamento, daí o nome existencialismo. E se a existência é o grande foco, esse fato de eu estar no mundo, ele me traz um outro conceito fundamental, que é a liberdade. Esta liberdade passa a ser considerada, passa a ser comumente dentro do existencialismo associada como a maior marca da humanidade. Então, olha aqui, ó, a liberdade ela vai nos constituir como ser humano. Ó, constitui, tá, o próprio ser humano. Olha, então a constituição do ser humano, uma condição básica para o ser humano é a própria liberdade, ok?
Veja o quanto Sartre vai elevar, claro, os nossos conceitos relacionados à liberdade como estruturas fundamentais para a própria existência da nossa humanidade, ok? Mas veja só, essa liberdade ela vai entrar como um elemento absoluto. Essa liberdade ela é absoluta. Então eu tenho uma liberdade que é absoluta, incondicionada. Olha aqui, incondicionada. Ok? Sartre vai abordar a liberdade como um elemento latente, fundante e sem nenhum tipo de condição prévia, porque é a existência que vem primeiro e não uma essência. Daí a frase, a expressão sartriana ser muito importante para você encontrar o conceito de liberdade. Eu não tenho nada previamente, essência. Eu não tenho nada antes. Eu não tenho nada a priori determinado. Eu crio, eu determino, eu construo, eu faço, eu dou prosseguimento. A existência é mais importante, ela precede a essência. Se não há nada determinado anteriormente, a nossa liberdade ela é absoluta. E como não há nada anterior, ela é incondicionada. Olha que coisa interessante dentro do existencialismo sartriano. Só que aqui instaura-se uma angústia, portanto. Tá? Esta angústia aqui, ela é fundante dentro do pensamento existencialista. Esta condição nos joga numa angústia. Olha aqui, ó. Por quê? E qual é a angústia desse processo, professor? Por que, André, que é angustiante? Por que essa angústia surge? Porque se essa liberdade é absoluta e incondicionada, nós, somente nós e unicamente nós, somos responsáveis por tudo que fazemos. Somos responsáveis, ó, por tudo que fazemos. Ou seja, não há desculpas, não há muletas, não existem âncoras e não há nenhum tipo de subterfúgio ou nenhuma possibilidade de você esconder a sua própria participação naquilo em que você está vivendo, naquilo em que você pratica ou naquilo em que você intenciona estar necessariamente executando. Então aqui instaura-se uma angústia. Essa liberdade ela é um presente, como Sartre diz, mas ela se torna também uma condenação. Olha só, é muito forte isso. Esta angústia é porque a liberdade também, ela vive nesse jogo entre ser um presente, necessariamente, olha, mas por ela apresentar esta condição, ó, de sermos responsáveis, de assumir a responsabilidade por tudo que acontece com nós, com o que fazemos, o que fazemos aos outros, tá? Além de ser um presente, ela é uma condenação também. Ok? Então é muito fácil você encontrar esta expressão que foi escrita e que foi criada por Sartre. Essa liberdade ela é absoluta, mas enquanto funciona como liberdade absoluta, ela se torna um presente, mas também nos condena, porque nós somos obrigados a assumir a responsabilidade daquilo que fazemos. Nós somos os únicos culpados e só a nós mesmo interessa, ok? E é interessante que ele vai dizer que quando você não assume essa responsabilidade, aí você entra num outro conceito sartriano que é muito interessante, que é a má-fé. Você está agindo de má-fé. Tá? Você é responsável pelo que faz unicamente. Quando você não consegue perceber isso, quando você não consegue assumir isso, quando você não coloca em si a culpa por tudo, você está agindo de má-fé, portanto. Tá? Então isso é importante que a gente entenda dentro do conceito de liberdade em Sartre. Perceba que nós temos um autor da Idade Média, um autor da modernidade Kant e um autor da contemporaneidade Sartre para presentear vocês hoje, cada um sobre um conceito de liberdade diferente que pode ajudá-los a escrever redações, a pensar sobre o que é a liberdade e principalmente
a encontrar a liberdade de vocês mesmos, para que os senhores vivam melhor dentro deste nosso caminhar, da nossa existência. Forte abraço, sou André Luiz aí, continue conosco e vamos nessa caminhada, ok?